E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma entrevista aqui para vocês no CREO Alerta. E hoje a gente está aqui com o Baruch. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E, bom, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você. Beleza. E a primeira de todas é, como é que você se sentiu quando foi convidado para vir aqui no nosso congresso? Eu me senti como quem é presenteado, sabe? Como quem recebe uma notícia boa. Aliás, é para isso que vocês se juntaram, né? Para dar boas notícias. Então, a primeira boa notícia que eu recebi referente a essa conferência é a alegria de ter sido lembrado, de ter sido convidado e de poder, de novo, viver essa experiência com Deus no meio dos adolescentes e aprender com vocês aí como é que vocês têm vivido e buscado profundidade de comunhão com o Senhor. Então, estou uma expectativa muito boa de que eu saia daqui muito edificado e ainda mais abençoado por Deus através da vida de vocês. Amém. Amém. Tem pergunta difícil? Não. Não. Não tem pergunta difícil, é só pergunta fácil. A segunda pergunta é, você já conhecia os adolescentes do Belém e o nosso CREO? Olha, eu já estive no Belém em outras oportunidades, né? Mas vocês vão se renovando, então talvez eu conhecesse uma outra geração, né? Ou uma galera que veio antes de vocês. Mas estou feliz em ver vocês com iniciativas tão legais e isso é bastante empolgante e traz muita alegria ao meu coração. Muito prazer em conhecer essa nova face agora do CREO aqui. Então, muita alegria e só posso dizer obrigado, Senhor, e dar os parabéns a vocês aí por tudo isso. Obrigado. E a próxima pergunta é, o tema do nosso ano é Creio na Promessa. O que isso representou para você? Eu acho que é importante a gente ser sempre lembrado daquilo que nos dá esperança. Então, se nós estamos falando sobre nos lembrarmos daquilo que o Senhor nos prometeu, é isso que dá esperança e isso que dá ânimo para a gente acordar cada nova manhã. Então, considero um tema extremamente relevante para uma época de tanto desespero, de tanta desesperança. Sermos lembrados da promessa ou das promessas de um Deus que nunca mente, nunca falha, é algo que garante sanidade, que garante saúde emocional, espiritual para a nossa caminhada. Então, louvo a Deus por essa escolha e por esse tema. E depois desse longo período de pandemia, voltar à igreja, voltar a cantar para o povo de Deus, irmãos, como você se sente? De certa forma, uma novidade, sabe? A gente até se reuniu com poucos irmãos, né, em eventos menores, mas agora os eventos de maior porte voltaram a acontecer. Confesso que ainda é um pouco diferente, né? Tá todo mundo de máscara ainda, a gente ainda não pode se abraçar para matar a saudade de verdade. Mas a gente acredita que já é um primeiro passo, né? Aparentemente, a gente está vivendo o final de um tempo tão difícil, né, da pandemia, o final de um deserto, o final de um exílio de companheirismo e tal. Então, a gente vai louvando a Deus e eu diria que eu estou ficando como aqueles que voltaram do exílio, como quem sonha, né? Ao viver essa experiência do retorno, do regresso para a comunhão, com o Senhor, na companhia dos santos, daqueles a quem o Senhor redimiu e tem comprado e comprou com o seu sangue precioso. Então me sinto muito grato a Deus por aquilo que eu imagino ser a fase final desse período pandêmico aí, que termine logo, né? A gente deseja e a gente pede a Deus que termine logo e que a gente se comprometa em contribuir, né, para esse final, nos cuidados que a gente está tendo aqui. Então, que o Senhor nos use nisso também. Amém. Não só do período final da pandemia, mas do fim dos tempos também, né? Pois é, talvez as coisas se coincidam, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa estar com o nosso coração no Senhor para que Ele nos livre da nossa desatenção e da nossa distração. Acho que num tempo final das coisas, a gente precisa estar mais alerto e mais atento à voz de Deus para descobrir o que Ele quer de nós e o que Ele espera de nós nesse tempo. Eu acho que muito mais do que apenas nos salvarmos, né? Que é uma primeira ideia, aceitamos Jesus para a gente se salvar. Sim, a salvação vem só por meio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Mas eu creio que quando a gente recebe isso que só Deus podia dar pelo ser humano, que é a salvação, a gente assume uma responsabilidade de transmitir essa nova vida que a gente recebeu para outras pessoas. E aí é na reconstrução de tudo. É na pacificação, é no comprometimento de um testemunho saudável. Numa época de tanta intolerância, num tempo final, aqueles que são salvos, aqueles que são redimidos pelo Senhor, precisam se comprometer a serem pacificadores, a serem aqueles que têm as boas notícias e que levam paz. E não a paz que é um sentimento fugaz, mas a paz
aquela que vem do alto, que vem do Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento. Então, acho que é sobre isso que a gente está falando, né? Esse é o desafio do nosso tempo, e a gente precisa se comprometer, e a gente se compromete com isso na dependência do Senhor, porque pela nossa força a gente não é capaz de fazer nada. Mas se o Senhor quiser nos usar, a gente está aqui para dizer: eis-me aqui, usa-nos como tu bem queres. E bom, e nessa pandemia, teve algum louvor que te marcou, assim, durante todo esse processo? E se você poderia compartilhar ele com a gente? Eu acho que a canção Lá, que eu escrevi um pouco antes da pandemia, ela fez muito sentido durante a pandemia. Porque ela lembra o meu coração de que Deus está em todo lugar, e isso significa em todo o tempo também. Ele é o Deus que esteve conosco no período pré-pandêmico, mas Ele é o Deus que não nos deixou sozinhos durante a pandemia. Então esse louvor foi sempre me lembrando, Ele está comigo. Lá, a mão de Deus está. E o lá, quando a gente fala lá, às vezes significa aqui, no fundo do nosso coração, no meio das nossas angústias. Deus está conosco. Então, é a canção que eu acho que eu tenho carregado comigo desde o início da pandemia. Outras me abençoaram muito, mas essa seria a mais marcante, eu diria. Uma pergunta agora mais pessoal. O que te levou a cantar? Qual a sua inspiração para continuar louvando? Cara, por mais incrível que isso possa parecer, eu nunca imaginei que eu seria um cantor. Eu sempre amei música, mas eu queria servir com música tocando para alguém, acompanhando um cantor, porque eu tinha muita timidez, muita vergonha de pegar o microfone e tal. Então, assim, o que me levou a cantar foi quando eu acho que eu desisti dessa guerra. Eu lutava muito contra isso, sabe? Eu tipo, não quero, não tenho vergonha e tal. E um dia eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente quiser me usar dessa maneira, a minha vida pertence ao Senhor. Então, o que me levou a cantar, eu diria que foi a minha rendição diante daquilo que parecia ser a vontade de Deus para minha vida. E comecei lá atrás, 25 anos atrás aproximadamente, e estou até hoje aqui, ainda reaprendendo e ainda pedindo para Deus e ainda falando com Deus: Deus, se o Senhor quiser, usa-me, Senhor, porque não fazia exatamente parte dos meus planos, mas se fazia parte dos teus, a minha vida te pertence e eu estou aqui. Amém. Isso é muito bonito de eu, principalmente, particularmente, ouvir, porque, por exemplo, aqui eu tô com as minhas pernas bambas aqui, morrendo de vergonha, mas a gente tem que sempre ganhar essa oportunidade. Eu queria agradecer pela entrevista. Muito obrigado. E que Deus continue abençoando você. Você é muito especial e a gente leva muito em consideração todo o seu caminho que você transmite. Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. E eu acredito mesmo que não há um ranking ministerial do tipo, ele é cantor, então diante de Deus ele tem mais importância. Eu acho que o que vocês estão fazendo é ministério também. E da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que é impossível ter um ministério saudável se não estivermos na dependência de Deus, da mesma maneira eu diria que é assim que vocês precisam levar isso, que é um ministério e tão importante num tempo de tantas notícias truncadas, né, e dúbeis, algumas que produzem muitas dúvidas, que vocês sejam portadores de notícias verdadeiras e que ajudem a confrontar e a confortar o coração das pessoas. Que Deus use vocês, continue usando vocês para isso. Em nome de Jesus. Parabéns. Amém, gente. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Tchau pra vocês.